poder lidar não só com o público da Viva Lá, que é impressionante, muito gostoso, a gente se apaixona a cada dia que passa, mas também por todo o Brasil e tudo que a gente pode oferecer dentro do Brasil, né? Está sendo, para mim, algo muito encantador, muito sedutor. E estamos aqui agora para a gente falar de umas coisas que eu mais amo na vida, que é trilhar, andar no mato. E uma amiga minha me disse recentemente uma coisa muito bonita aqui para finalizar. Perguntaram para ela se ela era trilheira. E a mulher é bem trilheira, bem forte. Mesmo assim, ela virou e respondeu: Ah, não, eu não sou trilheira, eu sou trilha. E isso é a coisa mais bonita. Então, meu convite a todos aqui é que todo mundo saia hoje dessa conversa, desse bate-papo, como trilha, e não como trilheira. Né? Vamos integrar, e se integrar também. Boa, Betão. Boa noite, pessoal. Sou a Letícia, e assim como o Beto, também sou uma apaixonada por trilhas, né? Eu sou natural de Curitiba, estou aqui num friozinho maravilhoso, no nosso sul do país. Sempre fui muito apaixonada pela natureza, né? E essa paixão me levou a fazer o curso de engenharia ambiental na faculdade. Então, essa foi a minha primeira formação, né? Sempre gostei muito de estar em contato com a natureza. E isso depois também me levou a viajar por vários lugares, principalmente aqui no Brasil, e fazer, né, diversas trilhas, trekkings e subir montanhas também. Depois eu acabei fazendo o curso de guia de turismo, né, mudei um pouquinho de área, né, saí da engenharia ambiental e fui para a área do turismo, e desde o começo do ano passado eu trabalho na Viva Lá como produtora de experiências, né, assim como o Beto é meu colega, meu parceiro de trabalho, assim como o Guilherme, que também está aqui presente, e a gente, dentro da Viva Lá, né, a gente fica responsável por organizar novos roteiros, né, então todos os novos roteiros que a gente vai divulgando, né, que vão sendo divulgados, são a gente que tá por trás desse trabalho, né? Agora a gente tá lançando roteiros muito legais, né? Recentemente a gente lançou aí Monte Roraima, daqui a pouco vai sair o Pico da Neblina, que, né, é uma das maiores aventuras aqui do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse mundo das trilhas, para quem está começando, mas também quem já pratica trilha, né, quer saber um pouquinho mais. A gente vai falar de uma forma mais geral, né? A gente não vai aprofundar tanto no assunto, porque tem muita coisa para falar, então, mais para frente a gente pode até, né, abrir outros papos, falar mais especificamente sobre trekking, né? Sobre equipamentos, coisas específicas dos equipamentos, mas hoje a gente vai abordar de forma geral, né? Sobre trilhas, falar um pouquinho, né, de alguns conceitos para ajudar vocês a entenderem melhor, né? E se prepararem melhor também para as trilhas, e também falar um pouquinho sobre equipamentos. Tá legal? Então, como a Raquel falou, a gente vai ter um espaço para perguntas também, então, se vocês já querem fazer alguma pergunta, pode deixar aqui no chat, tá? Enquanto a gente estiver falando também, pode levantar a mão, abrir o microfone e falar. E é isso, gente, eu vou começar aqui com uma apresentação, tá? E aí depois, no final, vai ter um espaço para perguntas, mas como eu falei, também pode interromper e pode fazer a pergunta enquanto eu estiver falando, beleza? Então, vamos lá. Enquanto a Letícia vai apresentando, eu queria só reforçar mesmo, galera, para ser um bate-papo, tá? Se existe uma coisa interessante no montanhismo, na trilha, que você nunca é experiente o suficiente. Então, vamos batendo papo, trocando ideia, que seja uma coisa mesmo super nossa aqui, super íntima. A ideia é justamente falar de forma simplificada e geral agora e depois ir é, se especializando, né, e entrando nas especificidades de cada modalidade, enfim, de cada roteiro. Então, vamos curtir. Boa, Beth. Só um pouquinho. Alexandre, acho que o Alexandre entrou agora e ele está compartilhando. Já tem mais de um mês do acidente e até agora nenhum tipo de suporte, né? Boa noite. Perdeu, mas você compartilhou então com a gente.
Rolou um Brasil urgente, né? Agora. Acho que o Alexandre compartilhou sem querer a tela, mas vamos lá, pessoal. Para quem está chegando agora, meu nome é Letícia, faço parte da equipe da Viva Lá, assim como o Beto, que também vai falar daqui a pouquinho. E vamos começar aqui com alguns conceitos básicos de trilha, né? E algumas coisas que são importantes e necessárias para a gente entender, né? Para a gente cada vez mais se aprimorar nesse mundo, né? Então, para começar, queria perguntar para vocês qual foi a trilha mais difícil que você já fez na vida? Então, quem puder deixar aqui no chat, qual foi a trilha mais difícil que já passou até hoje? Eu sei que, com o passar do tempo, a gente vai mudando, né, essa percepção. Hoje, com toda certeza, eu posso dizer que a trilha mais difícil que eu fiz foi o Pico da Neblina. Estive lá em março e foi uma trilha muito, muito difícil, né, desafiadora, mas também uma trilha super recompensadora, né? Mas nem sempre o Pico da Neblina foi a trilha mais difícil, né? Já tiveram outras aí, então, à medida que a gente vai avançando, vai fazendo mais trilhas, a gente muda essa pergunta, né? Então, quem puder deixar aí nos comentários, né, e falar qual foi a trilha mais difícil que já fez, a nível de curiosidade, é legal. A minha foi Serra Fina. Serra Fina também, dizem que a Serra Fina é a travessia mais difícil do Brasil, né? Diz que é, né? Há quem A questão duvide, mas... foi muito difícil. Monte Roraima, agora que foi a recente, né? Trekking foi bem mais tranquilo que Serra Fina. Para mim, né? O Guilherme falou, né, que para ele foi a Pedra da Gávea, né? Pedra da Gávea, o pessoal também diz que é bastante desafiadora, né? Tem a carrasqueira lá, uma parte que dá bastante medo. É curta, mas é desafiadora também. E a Fran, que é estreante, eu escrevi no chat, mas eu queria aqui declarar publicamente também, porque eu tenho muito orgulho da Fran. É a primeira da Viva Lá a subir o Roraima. Boa. A primeira. Então, gente, questão de trilha, né, é uma questão, a trilha mais difícil é uma coisa muito pessoal, né? E essa resposta, ela vai depender de vários fatores. Então, como eu falei, né, se me fizessem essa pergunta 5 anos atrás, ela ia ser muito diferente da resposta que eu dou hoje, né? Então, um dos aspectos que vai interferir nessa resposta é a experiência. Então, quanto mais experiência a gente tem nas trilhas, mais a gente vai subindo de nível, né? A dificuldade da trilha também é uma coisa que vai determinar essa resposta. O nosso condicionamento físico, então, a gente pode fazer uma trilha 2 vezes, e se a gente fizer essa trilha, né, com um condicionamento físico mais baixo, com certeza essa vez vai ser a vez mais difícil, né? Tem a questão também do psicológico, então, o nosso estado mental no momento que a gente vai fazer aquela trilha, né, também alguns medos que as pessoas têm, né, medo de animais, medo de altura, tudo isso pode interferir na sua percepção da trilha, né. Além também das condições climáticas, então você fazer uma trilha, né, sobre uma chuva torrencial é muito diferente de você fazer uma trilha em condições normais, digamos assim, e também seus equipamentos. Então, quanto melhor os nossos equipamentos, mais a gente vai estar preparado para as trilhas, e aí possivelmente essa trilha ela vai se tornando mais fácil, né, com a qualidade dos equipamentos. Então, tudo isso aqui vai influenciar nessa dificuldade da trilha, né. Então, como a gente tem muitas variáveis, vamos começar pelo começo, né? Primeiro pensar assim, o que é uma trilha, né? O que define uma trilha? Então, a gente tem, né, pensando, né, nesse mundo, a gente tem algumas definições, né? Tem a caminhada, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive no meio urbano, ela não exige muito preparo físico, nem equipamento específico. Então, geralmente, a gente sempre começa por uma caminhada, né? Uma caminhada na praia, uma caminhada pelo parque. Então, a caminhada é o início de tudo, né? Depois a gente tem a trilha, ou hiking, né, como é chamado nos Estados Unidos, que envolvem aí trilhas relativamente curtas e que sempre são ao meio da natureza. Então, o que difere, né, uma trilha de uma caminhada, né? Uma trilha, ela sempre vai ser em meio à natureza, em diferentes ambientes, né, em floresta, em dunas,
a praia também, né, é considerada um meio natural, então, sem essa diferença para a caminhada, né, então, não tem um consenso, assim, até quantos quilômetros a gente considera uma trilha, mas ali, entre menos que 20 quilômetros, a gente pode dizer que é uma trilha, né, e também você vai levar equipamentos leves, né, geralmente a gente vai com uma mochila pequena, não precisa levar muita coisa. E aí, né, depois a gente tem o trekking, que seria, né, uma trilha mais longa, mais difícil, geralmente envolve uma pernoite, né, durante a caminhada, e também a gente tem a necessidade de mais equipamentos e mais mantimentos. Então, como eu falei, né, a gente não tem um consenso, assim, né, isso aqui é uma trilha, isso aqui é um trekking, né, mas, de forma geral, o trekking sempre vai ser mais difícil que a trilha, tá, então envolve distâncias maiores. Por último, a gente tem as trilhas de longo curso, ou as peregrinações, né, e acredito que a mais famosa de todos, que muitas pessoas devem conhecer, é o Caminho de Santiago, lá na Europa, né, é uma trilha que tem quase 800 quilômetros, as pessoas fazem durante vários dias, né, aqui no Brasil a gente também tem algumas trilhas de longo curso, né, inclusive eu convido todo mundo a conhecer a Rede Brasileira de Longo Curso, de trilhas de longo curso, é uma rede bem legal, e tem também algumas peregrinações aqui pelo Brasil, né, que é peregrinações religiosas, e também outras trilhas que não são de cunho religioso, né, então essas trilhas, elas levam de semanas até meses, né. Aqui. A trilha, gente, ela pode ser de 3 formas, né, aqui acabou sumindo um slide, mas vamos lá, a trilha pode ser linear. O que é uma trilha linear, né? É uma trilha de ida e volta. Então, você vai e volta pelo mesmo caminho, certo? Então, o mesmo trajeto que você faz na ida, você faz na volta e você vai chegar no mesmo ponto que você partiu. A gente tem também a trilha circular, que é uma trilha em que também a gente vai sair, chegar no mesmo ponto do que a gente saiu, né? Então, o caminho de ida é diferente, mas o caminho de ida é diferente do da volta, tá? Então, um exemplo que a gente tem de trilha circular, né? Lá no Vale do Pati, por exemplo, a gente faz um roteiro em que a gente entra por um lugar e sai também por esse mesmo lugar, mas o caminho não é o mesmo, né? A gente acaba passando por vários atrativos. E a gente tem também a travessia, né? A travessia, ela é uma trilha que começa num ponto de partida, que é o ponto A, e termina no ponto B. Então, a gente não volta pelo mesmo caminho, né? Ela é num sentido único, e geralmente ela envolve uma pernoite. Então, só estou passando aqui esses conceitos, né? Porque às vezes a gente fica confuso, né? Ah, o que é um trekking? O que é uma travessia? Então, assim, travessia é a forma como essa trilha se é construída, tá? Então, não necessariamente a travessia, ela tem a ver com a quilometragem, né, ou com a pernoite, é simplesmente uma questão de que você começa num lado e termina do outro lado, tá? Então, esses são os tipos de trilhas que a gente pode ter, uma trilha linear, uma trilha circular e uma travessia. Então, travessias, né, a gente tem, por exemplo, travessia dos Lençóis Maranhenses, a gente tem a travessia lá na Serra do Cipó, que é Alto Palácio e Serra dos Alves, tem a travessia Petrópolis-Teresópolis, que é nas montanhas do Rio de Janeiro, né, a gente tem várias travessias aqui no Brasil, e aí varia, né, de uma quilometragem de 30 quilômetros, 50, até mais, né. Mas não necessariamente essas trilhas longas também vão ser travessias, né? Por exemplo, o Monte Roraima que o Beto fez é uma trilha de bate e volta, você vai e volta pelo mesmo caminho. E aí, né, já que eu passei um pouquinho sobre esses conceitos de trilha, né? Como que a gente diz se uma trilha é difícil ou não, né? Então, como eu falei, essa questão de dificuldades, a trilha é uma coisa muito pessoal. Então, uma trilha que é difícil para mim pode ser fácil para outra pessoa e vice-versa. Então, a gente tem que pensar em parâmetros para definir se uma trilha é difícil ou não, né? Colocar alguns critérios que possam ajudar as pessoas a entenderem se para elas aquela trilha é fácil, média ou difícil, né? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma classificação da ABNT, então isso aqui é uma norma, tá? Que utiliza 4 critérios. Então, se vocês forem em algum parque nacional, né,
ou até mesmo alguma propriedade privada, tiver uma placa da trilha, muitas vezes vocês vão ver essa classificação aqui. Ela vai de 1 a 5 para cada critério, então, quanto maior, né, esse número, mais difícil é a trilha. Mas não é uma norma tão difundida no Brasil, né? Então, muitas vezes as pessoas utilizam outros critérios também para definir a dificuldade das trilhas. E aí, né, por conta disso, eu vou passar por alguns critérios que a gente pode usar, tá, para definir se uma trilha é fácil ou difícil. Então, aqui, gente, são 8 fatores que a gente pode levar em consideração para uma trilha, tá? O primeiro é quilometragem. Então, a gente tem trilhas desde 200 metros, né, até trilhas de 50, 80 quilômetros, enfim. Então, a quilometragem, ela vai variar muito, e isso é um fator muito importante para você entender, né? Essa noção de quilometragem, a gente também vai adquirindo com o tempo, né? No começo, às vezes, a gente não tem muita noção, né, do que é 5 quilômetros, o que é 10 quilômetros. Às vezes, né, se eu falo para uma pessoa, poxa, é 15 quilômetros de trilha, já assusta, né? Mas vai depender de outros fatores, né? Às vezes, uma trilha de 15 quilômetros, ela não vai ser tão difícil como uma outra de 5. Um segundo fator que a gente tem é a altitude, tá? E também a gente tem o ganho de elevação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois fatores, então eu não vou entrar muito neles agora, tá? A gente tem também o tipo de terreno. Então, alguém aqui provavelmente já deve ter ido numa trilha, por exemplo, que você tem cascalho no meio da trilha. E se você já passou por isso, você sabe como é ruim, por exemplo, descer numa trilha que tem muito cascalho, ou muita pedra solta, né? A chance de você deslizar, escorregar é muito alta. Então, o tipo de terreno que você está pisando também vai influenciar na dificuldade da trilha. Uma trilha que tem muitas raízes, tem muitos troncos caídos, tem muitas pedras irregulares, ela com certeza é mais difícil de uma trilha, né, que tem um terreno mais reto, né, por exemplo, é terra batida, né, ou é areia, que é um tipo de terreno que você consegue ter uma passada mais regular, né, então isso aqui a gente também tem que levar em consideração. Uma outra coisa também é a exposição ao sol. Então, isso aqui também é uma coisa que a gente sempre aborda, né, nas nossas expedições, por exemplo, é falar para as pessoas, né, o quanto aquela trilha é exposta ao sol. Então, se eu tenho uma trilha de mata fechada, eu não vou ficar tão exposto ao sol, né? Então, a chance de, né, eu ter uma queimadura ou uma insolação, ela ela é mais baixa. Agora, se eu tenho uma trilha que é totalmente exposta, né, a gente não tem árvores no caminho, não tem muita sombra, ela provavelmente vai ser mais difícil. Isso também está atrelado à parte de temperatura, né? Então, o calor e o frio extremos, eles são fatores que influenciam altamente na dificuldade de uma trilha. Então, trilhas, por exemplo, na floresta amazônica, em que você tem um calor muito alto, uma umidade muito alta, são difíceis. Trilhas, né, que você faz em montanhas de maior altitude, né, por exemplo, aqui nos Andes ou lá no Nepal, né, tem uma dificuldade maior por conta do frio extremo. A gente tem também a questão do manejo da trilha, então, quanto mais ajeitada, entre aspas, a trilha é, melhor. A gente tem um conceito que a gente chama de varamato, por exemplo, que é quando a trilha ela é praticamente só marcada pela pisada das pessoas. Então, essa trilha ela vai ter uma dificuldade maior do que aquelas trilhas que são já manejadas, né? Então, quando você vai num parque nacional ou numa propriedade privada, geralmente as trilhas elas já são bem manejadas porque elas são preparadas para o público, né? Então, isso facilita muito a execução dessa trilha, né? Por último, a gente tem a questão de orientação e sinalização, que é o quê? A questão de o quão fácil é se perder ou não nessa trilha, né? Então, essa trilha tem muitas bifurcações, ela é sinalizada, né? Então, isso aqui é um fator que torna muito importante a presença de um guia nas atividades, né? O guia ele vai conhecer o caminho e vai guiar o grupo sem ter uma sinalização na trilha, né? Então, esse é um fator bem importante. Então, aqui, gente, são algumas questões que a gente tem que levar em conta quando a gente for fazer uma trilha, né? Então, toda vez que você for sair para fazer uma atividade, procura se informar sobre todos esses fatores, né? E, como eu falei, é uma combinação de tudo isso, né? A gente não pode simplesmente pegar a quilometragem da trilha para entender se aquela trilha é ou não fácil ou difícil.
E aí, gente, vou falar um pouquinho mais sobre a parte de altitude e ganho de elevação, porque isso é uma coisa que gera muita dúvida, e também é uma coisa super importante para a gente entender a dificuldade daquela trilha, tá? Então, quando a gente fala em altitude, a gente está falando de altura sobre o nível do mar, né? Então, eu, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, eu estou a 900 metros acima do nível do mar. Quando a gente está na praia, a gente está a 0 metros do nível do mar, tá? Então, a nível de comparação, eu peguei aqui duas montanhas, tá? A gente tem o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta do Brasil, e a gente tem o Everest, que é a montanha mais alta do mundo. O Pico da Neblina, ele tem uma altitude de 2.995 metros, tá? E o Everest tem uma altitude de 8.848 metros. Para fazer o Pico da Neblina, a gente sai ali mais ou menos de 100 metros. E o campo base do Everest, ele está ali 5.300 metros. Então, vocês vão ver que o ganho de altitude nessas duas montanhas, ele é parecido. A gente ganha mais ou menos a mesma coisa. E a trilha, ela também não é tão diferente assim, né? A trilha do Everest, ela é um pouco mais curta. Na verdade, não é nem uma trilha, né? É gelo, mas é mais ou menos quanto que o pessoal anda. E no Pico da Neblina, a gente tem ali 35. Mas, por que subir o Everest é muito mais difícil, né? Porque tem a questão da altitude maior, né? Acima de 3.000 metros, a gente já começa a perder a absorção de oxigênio, né? Então, para vocês, a nível de curiosidade, no topo do Everest, a oxigenação que a gente recebe, ela é cerca de 30% do normal. Então, as pessoas não conseguem literalmente respirar, né? Então, por isso que os montanhistas usam aquele oxigênio engarrafado. Aqui no Brasil, a gente não tem montanhas tão altas, né? O Pico da Neblina é a nossa maior montanha, então a gente não tem esse efeito de altitude, né, nas montanhas aqui no Brasil. Se você for fazer uma trilha, né, fora aqui do Brasil, for lá para os Andes, for lá para a Europa, para o Nepal, você tem que se atentar também à questão de altitude, tá? E aí a gente tem a questão do ganho de elevação, que é um pouquinho diferente da questão da altitude, mas que também tem a ver com ela, tá? O ganho de elevação é basicamente o quanto você vai subir numa trilha. Então, aqui, né? Se eu estou lá no nível do mar e eu subo até uns 100 metros de altitude, eu vou ter 100 metros de ganho de altitude e também 100 metros de ganho de elevação, tá? Então, o teu desnível positivo vai ser 100 metros. Mas o que que acontece? Eu posso ter uma outra trilha, bem parecida com aquela, só que tem essa característica aqui, a gente tem uma descida no meio da trilha. Então, eu estou saindo aqui de 0 metros, estou subindo até 50, mais ou menos, só que aqui tem uma descida, né? Então, eu desço para poder subir de novo até 100 metros de altitude. Então, aqui eu vou ter um ganho de altitude de 100 metros, mas um ganho de elevação diferente, um ganho de elevação maior que é 125 metros. Então, às vezes pode ser que você vá fazer uma trilha que o ponto final e o ponto de chegada está no mesmo nível. Só que você tem, durante a caminhada, você tem várias subidas e descidas. Então, essa trilha ela vai ficar mais difícil. Então, toda vez que você for fazer uma trilha, procura saber quanto que é o ganho de elevação, principalmente, tá? Nem tanto a altitude é mais para curiosidade, né? Como eu falei, a gente não tem esse efeito de altitude aqui no Brasil. Você precisa saber a questão do ganho de elevação, tá? E também é legal saber tanto o desnível positivo quanto o desnível negativo, porque a gente sabe que muito do esforço que é feito no joelho, principalmente, é durante a descida. Então, se a trilha ela tem muita descida, pelo ponto de vista, né, aeróbico, pode ser não ser tão difícil, né, bem mais fácil você caminhar na descida, né, da parte da respiração. Mas, por outro lado, né, o teu joelho, as tuas articulações, elas vão sofrer mais durante a descida, tá? E aí, né, depois de falar um pouquinho sobre esses conceitos, né, eu passo aqui essas duas citações para vocês pensarem. O que é mais difícil? É uma trilha de 5 quilômetros, em que eu tenho 700 metros de elevação, ou é uma trilha com 10 quilômetros que tem 300 metros de elevação? Aí vai ficar de cada um, né, saber pensar o que é mais difícil para você. Mas por isso que eu digo para a gente nunca pensar somente na quilometragem de uma trilha, né? Aqui nesse exemplo, a gente tem uma trilha com o dobro de quilometragem,
mas a gente tem uma elevação muito menor, então possivelmente essa vai ser a trilha mais tranquila, tá? Mas, né, você só conhecendo o seu corpo, realizando trilhas, que você vai saber o que é mais difícil para você, né? Às vezes, para uma pessoa, a dificuldade está maior na distância percorrida, né? E para outras está a questão da elevação, subidas e descidas, né? Se você já tem algum problema pré-existente, tem um problema no joelho, tem um problema aqui em alguma articulação e tal, né? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa tem alguma limitação respiratória, né? Eu tenho asma, eu tenho bronquite, né? Então, a gente tem que ir entendendo o nosso corpo e só fazendo as trilhas também que a gente vai entender o que é mais fácil de se adaptar ou não. Fala aí, Betão. Eu sempre enchendo o saco, né, Lê? Mas eu queria comentar muito isso é muito importante mesmo, e é o que torna essa atividade, muito bonita, né? A gente está no dia a dia nosso muito ligado nas dimensões de tempo e espaço. Eu tenho que estar a tal hora no trabalho, eu tenho uma reunião às 19 horas, eu vou fazer tal coisa, academia às 17 horas. Então, está circulando ali nas duas dimensões tempo e espaço. E o que é bonito dessa atividade, dessa brincadeira de brincar de montanha, de rocha, de floresta, de mata, de praia, é que você adiciona uma dimensão muito bonita, que é a dimensão da textura. Né? Então, você começa a analisar não só as suas limitações no tempo e espaço, que é no dia a dia, né? Que é a realidade, o mundo em que a gente vive, mas você passa a estar ali à mercê da natureza. E nesse sentido de estar à mercê da natureza, você vê quais são os seus limites em relação a isso, né? Na verdade, essa resposta, o que é mais difícil? Trilha com 5 e 700 de elevação, e trilha com 10 e 300 de elevação, depende também de uma série de outros fatores, como a Lê estava falando, né? Tem um Deporã, por exemplo, é uma delicinha de trilha de 10 quilômetros, né? Só que toda sobe e desce, toda sobe e desce. Então, assim, 10 quilômetros, poxa, mas como que é a elevação? E como que eu estou preparado? E qual é o tipo de terreno? Enfim, todos esses detalhes que a Lê trouxe, na minha opinião, dão a ilustração dessa coisa da textura. O bonito da montanha é isso, você está tocando, você está vivendo na natureza para além do tempo e espaço, perto do mato, com os bichos, enfim. Desculpa, Lê. Não, exato, é isso. E aí, né, vão entrando outros fatores, né? A questão dos equipamentos, você está com o calçado adequado, né? A questão climática, né? Então, a trilha, ela também vai mudar dependendo da condição climática, né? Então, se eu tiver uma chuva muito forte, ela tem chances de ficar mais escorregadia, né? Então, a gente tem que analisar todos aqueles outros fatores também, tá? Então, eu vou reforçar mais uma vez, não olhar só para quilometragem, entender também quilometragem. Se você não tem muita noção espacial, sai e vai dar uma caminhada, marca ali com o celular, né, com o GPS, quanto que é 1 quilômetro? O que é caminhar 1 quilômetro, né? O que é caminhar 5 quilômetros? Vai tendo essa noção espacial, né, para entender o que é 5 quilômetros, 10 quilômetros, e também existe uma diferença grande de caminhar em meio urbano e caminhar na natureza, porque a natureza você está tendo um atrativo ali, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, acho muito mais cansativo andar 5 quilômetros no asfalto, no sol, do que caminhar numa trilha na natureza, né? A gente vai ter ali um conforto térmico melhor, a gente vai ter, né, um ar melhor para respirar, então tem que ver essa diferença também, né? Caminhar na natureza é muito mais agradável do que caminhar num centro urbano, né? E aí, gente, além de todos esses fatores que eu já falei para vocês, que são da trilha, né, são do espaço, a gente também tem um fator pessoal, que é a gente, né? Então, todo mundo tem que se conhecer bem, conhecer o seu corpo. E aqui são os 3 principais fatores que eu chamo atenção para você se preparar para uma trilha e ver e avaliar, né, qual que é a tua condição para fazer uma trilha. Então, primeiro é a técnica, e a técnica a gente vai adquirir principalmente com experiência. Você pode fazer também outras coisas que vão te ajudar, então você pode fazer um curso, por exemplo, de escalada, fazer uma escalada indoor, fazer também a corrida, por exemplo, vai te ajudar em algumas coisas, fazer exercícios como pilates ou coisas que te deem mais equilíbrio,
mas principalmente a gente vai adquirir a técnica com a experiência, nos testando em diferentes tipos de trilha. Então, essa técnica, ela envolve habilidade em escalada, aptidão para pular pedras, a flexibilidade, o equilíbrio, e é muito importante a gente ir ganhando experiência para ir aumentando essas habilidades. Então, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade em pular pedra no leito do rio, né? Então, às vezes tem alguma trilha ali que a gente tem que caminhar perto do rio, ou muitas vezes até mesmo dentro do rio. E tem muita gente que tem essa dificuldade. Então, quanto mais trilhas você fizer que tenham, né, esse obstáculo, esse desafio, você vai ganhando experiência, vai ganhando também segurança para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, sempre começar ali com coisas mais curtas, né, mais simples, e depois ir evoluindo para o mais complexo, tá? A segunda questão é a nossa resistência, que envolve, né, ali o fortalecimento de músculos, articulações, tá? A nossa capacidade também para caminhar longas distâncias e também a resistência ao clima e o preparo psicológico, tá? Então, aqui entra a parte de musculação, principalmente, né? É uma coisa que acredito que, como eu, muitos trilheiros não gostam, que é fazer academia, mas a gente precisa fazer academia para fortalecer, né? Na trilha, a gente acaba usando muitas vezes o joelho, acaba usando, né, forçando panturrilha, os pés. Então, principalmente, né, fortalecer os membros inferiores para fazer uma trilha é muito importante, tá? Essa capacidade de caminhar longas distâncias, ela tá também atrelada a esse condicionamento físico muscular, né? Mas também a experiência, né? Quanto mais a gente caminha, mais a gente vai se acostumando, né, a caminhar longas distâncias e, enfim, né, só vai aumentando a nossa capacidade. E aí, resistência ao clima também é uma coisa que vem com a experiência, né? Então, por exemplo, né, se você vai para uma trilha na floresta amazônica, a chance de você ter chuva é muito alta. Então, você já tem que ir preparado para a possibilidade de pegar chuva, que é, às vezes, né, uma coisa que se você faz aqui em outros ambientes, né, em épocas certas, por exemplo, no montanhismo, a gente está agora na época de inverno, né, que é uma época muito seca. Então, você já sabe que provavelmente você não vai ter uma chuva. Mas, em outros lugares, você pode ter essa imprevisibilidade do tempo, e é muito importante estar preparado para isso, porque isso também vai interferir no teu psicológico, que é uma outra parte que também está incluída na resistência, né? Então, você está preparado, né, para algum imprevisto, né? Por exemplo, tua bota estoura no meio do caminho, né? Você já está preparado psicologicamente para aquilo, ou também se preparar para superar alguns medos, né? Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo, né, de cobra, alguma coisa. Tudo isso está relacionado à resistência, tá? E aí, por último, a gente tem a capacidade aeróbica, que está relacionada à nossa respiração. Então, ter uma boa respiração e ter uma boa circulação sanguínea é muito importante, né, para a realização de trilhas, e todos os exercícios que são aeróbicos, eles vão aumentar essa capacidade de respiração. Então, fazer corrida, fazer bicicleta, fazer todos os esportes que envolvem, né, mais a parte aeróbica, eles vão te ajudar na realização da trilha. Então, gente, né, a gente tem que considerar esses 3 principais fatores na hora de se preparar para uma trilha. E sempre começar com o básico. Então, a gente não vai começar direto fazendo uma trilha super desafiadora, com subida, com escalaminhada. A gente começa com o mais básico, né? Como eu falei, começa caminhando na sua cidade, vai para o parque, depois faz uma trilha mais curta, uma trilha ali de 2 quilômetros, 3 quilômetros, e aí vai avançando, e aí você vai avaliando como que seu corpo vai responder a esses diferentes tipos de trilha, né? Fala, Betão. Lá vou eu. Aproveitar, você falou de onde você onde você está, eu falei de onde eu sou, de onde eu estou. Pessoal, escreve aí no chat, só para a gente ter uma noção, porque a gente vê que a turma da Viva Lá está muito próxima de São Paulo, e está na região de São Paulo, capital, né? E, pô, tem muita coisa para fazer, básica, intermediária, mais difícil. Comentem aí, por favor. Eu me senti um youtuber agora, mas essa que é a ideia. A ideia é só saber qual é a cidade mesmo. Engajamento, gente, engajamento. Sim, sim.
E dependendo do local em que você está também, as características de trilha vão mudar bastante, né? Então, por exemplo, Exato. galera lá do Nordeste, né? No Nordeste tem montanha também, mas é mais difícil, por exemplo, você fazer uma trilha de montanha, né? É mais caminhada na praia, né? Tem muitas travessias litorâneas que dá para fazer, por exemplo. Pois é, você tem ali a Serra do Mar, nos arredores de São Paulo, uma galera falando aí, né? São Paulo, nos arredores, na Serra do Mar, Serra da Cantareira. O início da Transmantiqueira é na Cantareira, minha gente. Da Cantareira até Juiz de Fora. Eu estou no meio, estou em São Bento do Sapucaí. Ó, Litoral Norte, Márcia, que legal, Torres. Tem a, Então, você tem a Praia do Cassino, que é incrível, uma travessia incrível. Curitiba, você tem Pico Paraná, Marumbi, tem muita coisa legal perto. a Márcia falou que mora em Florianópolis. Florianópolis é um paraíso de trilha, gente. Adoro Floripa, tem trilha para tudo quanto lado, tem trilha de praia, trilha para cachoeira, tem uns morros lá muito legais. Ixi, tá Exato. coisa. Olha, tem muito curitibano, Lê. Você já faz um grupo saindo daí, pô. Mas legal, pessoal. Então, assim, finalizando aqui essa parte, gente, é isso, tá? São alguns conceitos básicos para falar de trilha. A Fran falando que fez caminho Monsenhor Alderini. Esse eu não conheço. Jacutinga. Ana de Friburgo. Legal. Mas é isso, pessoal. Tô finalizando aqui a primeira parte, aí o Beto já vai continuar o papo. Mas se alguém tiver alguma dúvida agora, né, sobre o que eu falei, ou sobre algum outro assunto que tiver curiosidade, pode perguntar aqui no chat, pode levantar a mão, a gente está aqui à disposição. Ô, Lê, eu vou aproveitar aqui e te pedir um favor. Você passaria o slide para mim? Passo. Pessoal, eu sou bem analógico, tá? Quando eu entrei na Viva Lá com a Lei, com o Guigo, por exemplo, me chamaram de velhinho. Eu sou bem analógico. A Kel tem pergunta. Eu tenho uma dúvida, Lê. Para quem não sabe, eu também sou da Viva Lá, mas eu sou nova no mundo de trilhas. Eu já fiz algumas trilhas, mas eu nunca me preparei para elas, né? Eu nunca falei, eu vou fazer alguma coisa porque eu vou fazer uma trilha. Eu só fui. E lá eu vi se eu aguentava ou não. Teve algumas vezes que eu não aguentei. Você comentou brevemente sobre o que a gente pode fazer para poder olhar para uma viagem, uma expedição, mas ele falar, olha, eu dou conta disso. Mas eu queria saber mais alguns exemplos que você faz para, por exemplo, tem alguma expedição que tem 10 quilômetros, como eu sei que eu vou dar conta, né? Assim, eu tenho experiência, eu tenho condicionamento físico, eu faço exercícios, mas eu não sou uma atleta. Então, Sim. Como que eu consigo entender eu que estou começando, até onde eu posso ir? Sim. Não, maravilha, Raquel, muito importante. É bom já ressaltar que, assim, a musculação não é a única coisa, né? Como eu falei ali, né, a gente tem vários outros fatores, né? E é engraçado, né? Porque às vezes a gente pergunta assim, qual que é o teu condicionamento físico? O que você faz de atividade durante a semana, né? A pessoa às vezes responde, faço academia 2 a 3 vezes por semana. Mas a academia, ela não vai, né, te dar todas as condições. Ela vai te dar fortalecimento de músculo, de articulação, mas ela não vai te dar, por exemplo, a capacidade aeróbica, a não ser que você faça bastante aeróbico na academia, né? Mas o aeróbico, ele é muito importante. Então, primeiro, assim, sair para uma caminhada, começa aí caminhando, por exemplo, 3 quilômetros, depois vai para 5, porque aí você já começa a entender também, né, o quanto você cansa em questão da distância, né? Depois eu acho legal também a corrida também te dá informações importantes, assim, sobre tua capacidade aeróbica, né? Poxa, quanto que você consegue correr de forma contínua, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de correr, então, até acho que antes, assim, de começar a fazer trilha, eu comecei correndo. Então, se você já corre aí uns 5 quilômetros, você já vai estar bem preparado, né, pelo lado aeróbico para fazer uma trilha com a mesma quilometragem ou até maior. E aí, né, para começar, sempre indico fazer trilhas de bate e volta. Então, uma trilha ali curta, né, a gente diz que tem entre 2, 3 quilômetros, então essas trilhas são as ideais para você começar, né.
Então, é legal também pegar essas trilhas curtas, mas que também tem um pouco de subida, um pouco de descida, né? Então, geralmente, às vezes, quando a gente vai para a praia, a gente tem essas trilhas pequenas para ir para algum mirante e tal, então começa por essas trilhas, e depois vai aumentando para trilhas maiores, de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e aí, depois que você já fez essas trilhas um pouco mais longas de um dia só, aí você parte, né, para a questão de travessias, de trekking com pernoite. Pode falar, Soraya. Boa noite. Pode acabar de responder a ela. Não, mas é basicamente isso mesmo. Ah, tá. Bom, eu tenho algumas experiências já em trilha, mas eu tenho alguns medos. Aliás, são vários medos, né? Porque, na verdade, eu já passei alguns sufocos. E o meu maior sufoco foi no Vale do Pati, 3 dias, e eu estava com um guia que ele saiu correndo na frente com um grupo, e eu falo assim, eu sou capaz de andar quantos quilômetros forem necessários, mas eu não faço isso rápido. Eu sou lenta, eu vou devagar, e eu fiquei para trás, chegou numa hora que eu até me perdi, sabe? E isso, para mim, foi uma experiência muito, muito terrível, que o Vale do Pati era um lugar que eu sonhava muito em conhecer, e quando eu conheci, eu passei, foi ruim. Bom, mas o que me assusta na trilha é essa coisa do sair correndo. Existem grupos que fazem isso devagar, porque eu acho que trilha, se eu estou no meio de uma mata, se eu estou no topo de uma montanha, eu quero curtir o local, eu quero viver aquele momento. Para mim, trilha é isso, não é uma competição, né? Eu não quero competir com ninguém. E aí, essa vez no Vale do Pati foi muito, muito degradante, e aí eu fico querendo, assim, eu queria conhecer grupos, talvez que fossem da minha idade, porque eu tenho 64 anos, né, e que façam isso, que queiram curtir a mata, que queiram viver o local, e não competir para chegar na frente naquele momento. Aí a minha pergunta é essa: existem grupos no Brasil que fazem isso, que dão uma brecha para os velhos, que abrem espaço para a gente viver a trilha? Sim, com certeza, Soraya. Quer falar antes, Betão? Eu quero, porque eu amei o que a fala. Soraya falou. Soraya, eu tenho desespero de quem fica com aplicativo. Eu somei, eu não sei o que, o meu relógio ultra poderoso, e o cara perde as coisas mais incríveis, o cara não para na trilha para contemplar. Eu até vou falar de equipamentos e tal, né? E no montanhismo tem esse papo de ataque, que é o cume, mochila de ataque. Ataque, caramba, ataque é a vida, a gente é atacado o tempo todo na vida corriqueira. Na montanha eu quero contemplar, eu quero curtir, né? Eu falo até que não é mochila de ataque, é mochila de contemplação. Eu não vou fazer o ataque ao cume, eu vou fazer a contemplação ao cume. Assim, é um grande problema, é aquele lance que eu estava falando, tempo e espaço, é uma sociedade que é muito pensada e programada para trabalhar com produtividade. E quando ela se desloca do dia a dia, quando ela vai para essa camada da textura que eu falei, ela quer imprimir produtividade. Só que na natureza não existe produtividade. Isso é uma criação humana. Produtividade é relação tempo-espaço, né? A natureza produz, é produção. Então, eu acho que é muito importante a gente correr atrás de pessoas que pensam mais ou menos como a gente. Não é fazendo jabá, tá? Mas a Viva Lá é meio que isso. A gente curte trilha porque a gente curte mato. A gente não quer ficar batendo recorde no Strava. E por isso que é meio que um orgulho para mim trampar na Viva Line, né? Mas tem muitos parceiros nossos. E nesse ponto eu posso até testemunhar também, porque eu já fiz, Rio Negro com a Viva Lá e fiz o Tapajós. E foram 2 trilhas que eu fiquei lá atrás, mas sempre tinha alguém para me acompanhar e eu não me sentia abandonada. Eu ia estar contigo, eu sou da turma Então do foi muito fundão. legal.
Agora, o que me incomoda, o que me incomodou nos grupos da Viva Lar? As pessoas entram na mata falando dos seus empregos de São Paulo. Aí começa a discutir, porque eu faço isso, que eu faço aquilo. Aí eu falo, caraca, ninguém veio aqui para esquecer trabalho, não. Eles vieram para falar do trabalho. Eu quero E fazer um isso é grupo uma coisa. contigo, Soraya. Você deve ser a companhia perfeita de trilha. Não, O pessoal eu continua. sou companhia péssima, porque eu adoro ficar no silêncio e ouvir o barulho da mata. Então, eu sou péssima companhia, eu não converso. E aí, teve um dia na Viva Lá que eu tive que falar assim, gente, vamos voltar quietinhos. E as pessoas olharam para mim com uma cara muito feia, entendeu? Todo mundo ficou puto comigo, porque eu falei assim: olha, vocês vieram até aqui conversando, e vamos voltar quietinhos, vamos tentar ouvir a Marta. E esses grupos que eu tenho vontade de conhecer. Eu não sei se a Viva Lá poderia, e isso é uma indicação que eu dou para a Viva Lá, uma dica, sei lá, é uma sugestão. Reunir grupos desse tipo, entendeu? Eu tinha ideia. Enfim. Eu vou ficar Deixa com muito a gente vai feliz. montar isso. Indicação de Olha, parceiro me nosso. leva no Monte Roraima desse jeito que eu sou louca para ir, eu morro de medo de ir no Monte Roraima. Ó, vamos junto, novembro, guarda essa data. Então, Novembro. mas eu queria ir num grupo desse tipo, porque eu tenho medo. É esse grupo mesmo, você vem na Soraya, turma do fundão comigo. Soraya, Então, tá bom. só falando um pouquinho sobre o que você perguntou. Primeiro que, assim, é um erro muito grave do guia sair correndo e deixar o pessoal para trás, sabe? É, geralmente, acho que a Thalita comentou, né? A gente tem, né, um guia com grupos um pouquinho maiores, a gente tem um guia na frente, um fechando, e o guia que fecha, geralmente, também já é para acompanhar o ritmo da pessoa mais lento, né? Então, primeiro, assim, isso, né, foi um erro do próprio guia, porque ele precisa manter a segurança do grupo. Claro que, assim, às vezes, o guia que está na frente, ele acaba puxando um pouquinho mais o grupo para poder cumprir o horário, que é importante também por questão de segurança, né? Então, no Pati que você falou, eu estava no Pati começo desse mês agora, e é um lugar realmente incrível, assim. E, assim, às vezes o guia acaba puxando um pouquinho por conta da segurança do grupo, né? Ou às vezes tem uma questão climática, vai começar a chover, vamos dar uma puxada, mas não é, o certo não é, né, sair correndo na frente do grupo, né? E você comentou assim, né, de até pessoas mais velhas e tal. Quando eu estava lá agora, o meu grupo tinha 6 pessoas e 3 pessoas eram 60 a mais. Tinha, né, um senhor de 69 anos fazendo a travessia, e acho que o interesse, assim, vem crescendo também em pessoas dessa faixa de idade, né? Mas, assim, o perfis diferentes é uma coisa que acontece muito nos grupos da Viva Lá, né? Mas a gente sempre tenta entender, né, o perfil do grupo e caminhar de acordo com esse perfil, né? Então, tem pessoas às vezes que caminham melhor, outras que caminham mais lento, mas o guia sempre vai entender ali o equilíbrio do grupo para todo mundo ter uma experiência boa, né? Agora, assim, putz, o pessoal não falar sobre os seus empregos, aí é uma coisa que a gente já vai ter mais dificuldade de enfim, de conciliar, né? Mas é isso. Lê, e até uma pessoa experiente em trilha como você pode acabar ficando para trás em alguns momentos também, né? Você lá no Pico da Neblina agora passou por uma situação dessa, né? Isso, e também vai de cada pessoa entender, né? Então, às vezes a gente quer manter um ritmo constante. Eu, por exemplo, eu não gosto de parar muito, porque quando você para, você esfria o corpo e tal, né? Eu gosto também, como você falou, Soraya, às vezes eu vou devagar, mas eu vou sem parar. E às vezes vai muito de entender, assim, né? Tipo, tô acompanhando o grupo da frente. Aí, putz, o grupo da frente está indo num ritmo muito acelerado. Eu preciso realmente ir nesse ritmo acelerado, né? Então, no caso do Pico da Neblina que o Guilherme comentou, né? O grupo se dividiu, né? Então tinha um pelotão, entre aspas, um pouco mais à frente e um pelotão mais atrás. E a galera da frente ia mais rápido. E aí teve um momento que eu percebi, né? Eu não preciso ir tão rápido quanto o resto da galera, né? Rápido assim, né? Num ritmo mais acelerado que eles estavam, né? Então é muito de entender, assim, né? O seu corpo e, enfim. Acho que é isso. Não sei se a Raquel ia falar alguma coisa.
Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu dentro da resposta, então eu tirei a minha mãozinha. Ô, Lê, Legal. e para você falou um pouco antes sobre atividade física, né, para adquirir condicionamento. E isso me fez lembrar agora de uma situação que aconteceu na trilha em Tenondeporã, que fala um pouco sobre essa preparação, né? Que foi o momento em que a gente estava tendo que passar por uma árvore caída, né? Então algumas pessoas preferiam agachar, né? Tinha um vão entre ela e o chão, outras pessoas preferiam ir por cima. E os nossos guias, né, como estão acostumados ali com o caminho, eles fizeram saltando, vem correndo, apoia a mão e saltou, né? E eles brincaram que naquele momento ali o que faltou para a gente, né, que não estava acostumado, era dançar o chondaro, né? Dançar o chondaro é a prática que os Guarani têm de fazer essa atividade física, que é uma dança, é um jogo, é uma brincadeira de pular, né? Vem uma pessoa com um galho e todos têm que pular, depois todos têm que agachar, todos têm que correr. Então, uma coisa que isso me remeteu é que eles emulam também os movimentos que se faz na trilha, de salto, de agachar, né? E às vezes a frequência com que você pratica atividade física é mais importante do que qual atividade você está praticando, né? Se você todos os dias pratica, faz exercício aeróbico, a caminhada, a corrida, né? Isso vai fazer diferença ali na hora da trilha, principalmente para travessias, né? Trajetos mais longos que vão exigir vários dias seguidos, né? De esforço. Exatamente, Kiko. E essa questão da consciência corporal, né? É uma coisa que falta muito pra gente, né? E é, tipo, atividades assim como a dança, por exemplo, ela te dá uma consciência corporal muito grande, né? Às vezes tem até um certo preconceito em fazer algumas atividades, né? Até coisas que vêm, por exemplo, às vezes do próprio machismo, por exemplo, o homem não quer fazer alguma atividade porque ela é muito feminina, né, e tal. Mas, enfim, a gente acaba não tendo essa consciência corporal, essa flexibilidade, e é algo que desde pequeno a gente é condicionado a isso, né? Às vezes a criança está lá, ela começa a explorar as coisas, começa a subir em algum muro, subir árvore, né? Aí vai lá a mãe ou o pai e fala, desce daí, é muito perigoso, né? Então a gente acaba não se desafiando muito também, né? Não acaba, né, tipo, não tem aquela coisa não de se sujar, então a gente, né, não mete o pé na lama, tem medo de se sujar, isso é uma coisa muito presente, né? As pessoas têm medo de se sujar, tem uma lama ali, a pessoa já fica desconfortável, não sabe, às vezes, como desviar o caminho. Então, é outra coisa importante falar da trilha, né? Que, gente, se sujar faz parte. Se molhar também faz parte. E é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e também vem com a experiência, tá? Depois de um tempo, você começa a ser... desencana, tipo, vem chuva, vem o quê? Vamos aceitar o que a natureza está trazendo e a gente vai levando, né? Fala, Betão. Eu ia só falar que isso que o Guigo disse é muito importante, em consonância com tudo que você acabou de dizer, na verdade, né? Os guaranis, pelo menos, eles têm uma noção de corpo muito mais interessante do que nós, que estamos aqui sentados, né? Imagina, nossos antepassados andaram milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros para poder chegar nos diferentes pontos dos continentes todos do planeta Terra, né? E a gente fica sentado, como a Lê disse, é uma coisa super patriarcal, não se suje, não abre as pernas, não sente-se assim, sente-se assado, e a gente não fica mais de cócoras, a gente não pula galho, a gente não alcança as coisas, a gente tem uma dificuldade muito grande de se movimentar, e isso vai acabando com a nossa consciência de corpo, né? E é legal esse trabalho, porque é um trabalho que não só envolve consciência corporal, mas, não sei se subsequentemente, consciência mental, né? Então, todo um trabalho, quando a gente trabalha com o corpo, não é só na academia, ali, no espelho, tá pago, no pain, no gain. É você, enfim, usar seu corpo, expandir o seu corpo e, consequentemente, trabalhar o seu lado mental, do que eu sou capaz. Eu sou capaz de tomar banho gelado, eu sou capaz de dormir no relento, eu sou capaz de ficar no escuro só com uma lanterninha na cabeça. É mó legal, gente. A gente vai testando as nossas capacidades e, na minha opinião, a gente vai honrando a nossa ancestralidade, porque eu pensaria, se eu fosse um velho ancestral,
estivesse lá no fundo da terra, eu pensaria, poxa, eu trabalhei tudo isso para esse cara ficar sentado vendo vídeo no TikTok. Pô, eu teria me poupado um pouco mais. Enfim. Vai lá, Kel. Deixa eu parar de falar que eu falo besteira demais. Imagina. Eu ia fazer uma pergunta, porque eu já sei que é uma deixa para você. Você falando, né, sobre a gente explorar e conhecer melhor o nosso corpo, como seres humanos mesmo, pular, subir em árvore, saltar, o que é uma delícia, né, quando a gente volta para casa, é aquele cansaço gostoso, né, a gente fiz uma coisa boa para mim mesma, né, é o cansaço só corporal, a mente relaxa. O que eu queria te perguntar é, para ajudar a gente nessa, como não somos guaranis, eu fui para Tenondeporã fazer a trilha deles, e eles, assim, arrasam, parece que eles flutuam, né, e pula, e salta, e anda, e aí eu perguntei para eles quanto tempo durava, assim, eles falaram, mais ou menos 3 horas, eu falei, 3 horas, aí ele olhou para mim e falou assim, mas aí a gente faz em 1h30, quando vocês não estão aqui. Aí eu pensei, tá, entendi o seu recado. Aí a dúvida que eu queria ver com você é que tipo de acessório a gente pode usar, né, os equipamentos, o que é melhor para poder o corpo ficar mais leve, né, tem um lugar que é mais úmido, então a roupa pesa, um tênis que se molhar ele não vai ficar com aquela coisa pesada, enfim, eu queria saber, né, já que como não conseguimos flutuar na floresta como os guaranis, o que a gente pode usar para contribuir com a gente nisso? O problema é que a gente cai facilmente no canto da carochinha, né? Ou como diz um grande amigo meu, guia de turismo, no laço do passarinheiro. Enfim, a gente é muito induzido, Kel, a comprar coisas, né? Então, a gente está no Instagram, por exemplo, no TikTok, enfim, em alguma rede social de maior utilização e tudo mais, e quer saber sobre, por exemplo, Monte Roraima, ou quer saber sobre Travessia da Serra Fina, Petroterê, Caminho da Fé, enfim. A pessoa está lá interessada e a primeira coisa que ela vai ver quando ela está fuçando no celular dela é um cara lá todo ajeitado, todo paramentado, com cantil, Indiana Jones, né? Ou uma mulher toda preparada também, com uma roupa incrível de Kevlar, Gore-Tex, umas siglas em inglês, uma coisa assim, absurda, né? É claro, equipamento é sempre importante, principalmente para segurança, né? Então, numa trilha a gente estava brincando e tudo mais, eu brincando, né? A Letícia é séria, a Letícia fala as coisas corretamente, eu fico brincando. Mas eu estava ali brincando e tudo mais sobre a experiência da Soraya lá no Vale do Pati. Número 1 é segurança. Então, é procurar um guia, é procurar por equipamentos ou qualquer coisa do tipo que possa lhe trazer mais segurança, mas não mais conforto, que eu digo é segurança mesmo no sentido de zelar por sua vida, pelo seu corpo, né? Mas é muito fácil a gente cair nesse conto, de sair comprando. Quantas pessoas que eu já não vi na Decathlon, por exemplo, com um carrinho desse tamanho, assim, e a pessoa ia buscando, assim, procurando numa lista, isolante térmico, menos 2 graus, e aí jaqueta, norak, não sei o que lá, enfim, é uma coisa de doido, né? E aí a pessoa usa uma vez ou não sabe como usar, e aí depois solta, fica lá no armário, fica lá largado, né? Quantos cemitérios de equipamentos não tem espalhados por aí? A questão principal, assim, antes de eu falar de qualquer questão aqui que pode ser importante dentro dessa temática, é ressaltar justamente isso. A gente tem que primeiro trabalhar com o que a gente tem. Né? O que eu tenho em casa? Eu tenho um Mizuno velho que eu usava para ir para academia. Eu tenho uma mochila pequena de 20 litros que tem aqui um peitoral, ou tenho uma barrigueira. Né? Eu tenho um chapéu. Tem que trabalhar com o que você tem. E uma coisa muito importante que a Letícia trouxe, que é justamente o lance da leitura.
né? Então, eu tenho que ter sensibilidade à leitura. Poxa, eu estou com o meu Mizuno e uma mochila simples. Eu vou conseguir fazer algo muito grande? Será que eu consigo com esse equipamento que eu tenho? Será que eu vou me botar em risco? Como que é o solado do meu Mizuno? Que tipo de terreno eu posso fazer com ele? Ele está liso? Pô, se ele está liso, eu tenho que pensar... Esse lance é desenvolver capacidade, sensibilidade de leitura. E trabalhar com o que você tem. Não entender que, poxa, para fazer um Monte Roraima eu preciso comprar 1 milhão de coisas, e aí, com esse 1 milhão de coisas, eu vou chegar lá. Né? Não é bem assim. De novo, vou falar sobre os nossos antepassados. Eles rodaram por aí descalços. Né? Descalços, no máximo com uma chinelinha. Né? A gente tem registros ali na Serra da Capivara de ancestrais que estavam aqui na América do Sul há mais de 40 mil anos, há mais de 30 mil anos, perdão, quase 40 mil anos. Ninguém estava com jaqueta da North Face, né? A galera estava agindo, trabalhando, né? Então, primeira coisa, é ter noção que a gente não precisa comprar tudo, sempre tem alguém que pode emprestar algo, né? Sempre tem um colega, um primo, uma tia que foi para não sei aonde, ou fulano que... Pô, o Instagram tá cheio de brechó de aventura, eu adoro. Tem o Desapega Trekking, eu posso até montar uma lista para a gente jogar aqui depois. E, pô, umas mochilonas mó absurdas, assim, da Deuter, pela metade do preço, pessoa que nem usou direito. Enfim, tem que correr atrás daquilo que é mais sustentável, né? Sustentável no ponto de vista seu, individual, corporal, com relação à segurança e o que você tem, né? Mas também com a sua rede. Todo mundo tem uma rede com uma mochila e uma barraca. Vai? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma barraca na garagem. É impressionante. Daria para a gente fazer acampamentos diversos em todo o território nacional, com as barracas espalhadas pelas garagens. Isso me lembra até um projeto muito bonito de um amigo meu, só abrindo parênteses, da bike, né? Muita gente que compra bike, mas pô, desencana e deixa a bike guardada na garagem, né? Esse meu amigo, ele comprava essas bicicletas por preços baratos para poder repassar para a comunidade que utilizava, principalmente a comunidade na periferia. Enfim, a gente tem muita coisa guardada, né? A gente não precisa consumir para fazer, a gente precisa ter sensibilidade para saber o que a gente consegue fazer com o que a gente tem e o que a gente pode emprestar. Então, levando isso em consideração, eu vou falar assim, bem brevemente, galera, porque esse é um tema de aulas e mais aulas e mais aulas, e conversas, e bate-papos, e debates. Eu vou falar sobre um quarteto fantástico que funciona desde a trilha mais simples, tá? De 1 quilômetro, 2 quilômetros, aquela ida para o Mirante em Ubatuba, né? Até as trilhas mais complexas, como essa loucura que a Letícia incrível fez, que é o Iaripo, né? Meu sonho de... Vamos lá, eu vou chegar lá, Lê, junto com você, eu vou chegar. Mas, enfim, quarteto fantástico. Mochila, caracol, nossa casinha aqui nas costas. Calçados e bastões, que é o que a gente pisa e se apoia. Terceiro colocado é vestimentas, né, nossos panos, e, por fim, hidratação e alimentação. E eu vou falar brevemente mesmo, eu fiz uma listinha aqui muito tranquila, mas a ideia é a gente bolar a ideia, e conversando, e ver quais são as dificuldades, né? Quais são as diferenças, as distinções todas. Bom, mochilas. Importante, né? A gente precisa ter um trenzinho. A gente sempre quer carregar um trenzinho, seja um café, uma roupa extra, uma sunga. A gente quer sempre carregar coisa, né? Eu mesmo, na minha frente aqui, ó, uma, duas, ó, é mochila pra caramba. Eu fico carregando minhas coisas, né? Enfim, para fazer trilhas, a gente tem aí uma série de diferenças. O que muda, principalmente em cada equipamento, em cada mochila, é a capacidade, é o volume dela, né? Então, por exemplo, a tal da mochila de ataque que eu estava falando, né? Eu quero começar esse movimento de cortar o ataque do montanhismo e transformar o ataque em contemplação, tá? Então, mochila de contemplação. Aquela mochila pequena, mochila risca da escola, 10 a 30 litros, né? Eu vou fazer uma trilha curta, eu vou para o Mirante em Ubatuba. Eu vou para a Serra do Lopo, né? Ali perto de Extrema, perto de São Paulo, inclusive. Um bate-volta super tranquilo, super rápido.
Ah, eu vou fazer a Pedra do Baú, aqui atrás, minha vizinha. Né? É uma mochila pequena, que você vai usar num dia só, numa caminhada curta, vai levar pouca coisa. Né? Uma mochila leve, compartimento para água, claro, comida, uma muda de roupas e item de primeiros socorros que você carrega em qualquer mochila, um kitzinho que é sempre necessário. Aí, bom, a gente pode partir para um segundo tipo de mochila, que é uma mochila de trilha, uma mochila cargueira já, de 30 a 50 litros. É uma mochila que você utiliza para fazer caminhadas aí um pouco mais longas, né, de 1, 2, 3 dias. Uma trilha que eu amo, que é a travessia da Joatinga, ali em Paraty, Paraty-Mirim. São 3 dias de trilha, uma mochila maior. Vou passar 3 dias no chão, então preciso de mais capacidade. O que eu preciso nessa mochila? Né? Qual é a necessidade dessa casinha de caracol? Estrutura interna ou externa para suporte, né? Vários compartimentos, espaço para barraca, saco de dormir e alguns utensílios de cozinha, um fogareiro, um gás, enfim, é uma mochila um pouco maior. Além da minha muda de roupa, além da minha água, além da minha comida, eu vou carregar aí, além dos meus primeiros socorros, eu vou carregar meu dormitório e minha cozinha, né? E aí vem a mochila cargueirona, que é a mochila de expedição, que é a mochila gigantolha, né? Aquela de 50, 80, 90 litros. Tem mochila de 100, 110. Tem umas lindas, maravilhosas, inclusive, que além de serem grandes, tem uma cadeirinha para criança. Eu sonho em ser pai para carregar meu nenezinho aqui na mochila, sabe? Atrás tem uns modelos que são impressionantes. Mas essa é para trilhas longas, para você fazer, por exemplo, uma travessia mais longa, uma trilha de longo curso, né? Tipo Caminho da Fé, tipo Caminho da Cora Coralina, ali no Goiás Velho. Foi um caminho maravilhoso que eu fiz. Uma trilha de longo curso em forma de circuito, mas que você passa vários dias, né? Então, passei, por exemplo, Cora Coralina, 10 dias. Precisava de uma mochilona grandalhona, né? Eu carreguei uma que eu tenho de 75 litros, né? Alta capacidade de carga, estrutura robusta, pontos de ajuste, né? Barrigueira, peiteira principalmente, né? Peitoral, que você precisa regular, que são os seus pontos de apoio, né? E equipamentos específicos também, por exemplo, coisa para escalada, se você vai precisar, alguma coisa nesse sentido, e sistema de hidratação, né? Garrafa, camelback. O que varia é o tempo, o espaço em si é muito relativo. O que varia é o tempo e a capacidade. O que eu vou precisar carregar? E aquele lance do que eu realmente preciso. E a gente só vai aprender isso, galera, na marra. A Letícia é incrível, inclusive, para montar mochilas, viu? Ela vai fazer um bate-papo com vocês de como montar mochila. Ela é incrível. Mas, assim, eu tenho certeza que ela só virou incrível desse jeito porque ela foi tentando. Eu fui para Paraty, levei 4 sungas, mas eu usei uma só. Por que eu levei 4? Da próxima eu vou levar menos. Eu vou levar não sei quantas peles, porque eu acho que eu vou passar frio, mas eu não vi a temperatura. E no final tá calor. Eu só carreguei peso. A gente tem que ser inteligente. Lembra do que eu falei? Leitura e sensibilidade. Isso é o número 1. Vai lá, Tiazita. E aí a minha parte predileta, tá? Que é o pé, né? Nós somos primatas. E é impressionante como a gente esquece do nosso pé. Eu vou perguntar para vocês uma parada, assim, qual que é um momento mais bonito, assim, mais gostoso, de maior interação que vocês tiveram na vida? Eu tenho quase certeza que a resposta de todo mundo vai envolver alguma situação em que estava de pé descalço. Eu estava no quintal da minha avó. Eu estava na cachoeira do Véu da Noiva, lá em São Tomé das Letras. Viva São Tomé. Eu estava entrando no mar em Itamambuca, em Ubatuba, ou na Praia Grande, ou na Praia do Cassino, ou em Floripa. Você está sempre descalço. E a gente esquece de como os pés são importantes, né? E como a gente precisa deles inteiros e bem primatas para a gente conseguir atravessar espaços, né? Para a gente conseguir ter vistas legais. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns tipos de sapatos e tudo mais, lembrando que isso é bastante relativo e também tem muita especificidade, a gente pode ir conversando ao longo do tempo.
mas eu vou tratar desses tipos que eu acho que são os mais interessantes e os mais comuns, e talvez todos que eu conheço, tá? Mas o primeiro é o tênis de trail running. Eu vejo muita galera, como guia, como condutor também, eu vejo muita gente com o Mizuno. Não que o Mizuno seja um tênis ruim, mas é aquele tênis de corrida, aquele ASICS, que é a sola lisa, fina. Cara, isso tá ruim. Imagina, você está em Mata Atlântica, é muita folhagem, Mata Atlântica é toda fechada, é muita folhagem, muita umidade no chão. O meu Mizuno é incrível no asfalto. Eu voo na esteira da academia com ele. Mas, cara, na Mata Atlântica ele não vai funcionar legal. Então, os únicos tênis que eu considero minimamente interessantes para poder estar no mato são esses tênis de trail running, né? Que são corridas de trilha. Eles são tênis incríveis, tem uns lindos, por sinal, eu amo. Acho lindos e tudo mais, todos eles são muito estilosos e blá, 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 mas eles têm uma estrutura no solado que traz gripe, né? Isso é o mais importante, você está no mato, você não está no asfalto, graças a Deus. Então, nesse terreno permeável, tem muita umidade, tem muito barro, como disse a Lê, né? E a gente tem que passar por esses espaços, então tem que ter gripe solado. Ah, eu quero usar um tênis porque é um tênis mais leve do que uma bota. Realmente, é mó legal, porque é bem mais leve que uma bota. Então, procura pelo trail running. Lembrando que ele tem alguns ônus também. Por exemplo, vamos falar agora sobre as botas, né? Eu separei aqui, coloquei o nome em inglês para ajudar nas buscas na internet, na China, na Shein e tudo mais, aí que a gente puder, botar um nome em inglês que às vezes aparece alguma coisa interessante, uns preços bastante. Tem um site que chama Trek-in, por sinal, que é incrível. Esquema doido, que vem da Holanda e vai para a China, enfim. Mas são sites que são acessíveis, né? Mas eu separei entre botas de caminhada e botas de trekking. Botas de caminhada são aquelas bem mais simples. Eu coloquei uma da Decathlon aí no slidezinho, né? É uma bota bem simples, é uma bota de entrada da Decathlon, ela é sempre muito barata. E, pô, ela funciona legal para trilha curta. Ela é mó barata, tipo R$100, R$150. Você compra uma bota dessa. Ou tipo aquela bota de segurança de trabalho, sabe? Uma que você encontra por aí. É uma bota que você consegue fazer um mirante em Ubatuba, andar uma trilha de 3 quilômetros, 4 quilômetros, que não seja muito difícil. Uma trilha de 2 quilômetros. Ah, eu vou subir uma serrinha que é super curta para ver, por exemplo, Pico do Diamante em Campos do Jordão. Você anda 2 quilômetros na subida de uma estrada de terra. Essa bota é perfeita para isso. Perfeita mesmo. Só que não é uma bota preparada para coisas mais longas. Se você vai fazer coisas mais longas que têm mais impacto, é importante que você procure por itens um pouco mais seguros, né, para esse tipo de atividade. Qual que é a vantagem da botinha de caminhada em relação, em detrimento do tênis de trilha, o trail running? É o fato de que ela tem a proteção no tornozelo. Lembra que eu falei que a gente não honra os nossos ancestrais, que a gente está sempre sentado? Eu, por exemplo, estou na bebê conforto de adulto do meu irmão. Eu chamo isso aqui de bebê conforto. Não é nada... não é nada, como eu posso dizer, natural sentar-se num lugar desse, né? Muito pelo contrário. E o fato mais interessante é que mesmo que a gente vá na academia, a gente pouco trabalha o nosso tornozelo. A gente não fortalece nem os nossos pés, nem o nosso tornozelo. Então, a vantagem dessa bota mais simples mesmo, a barata, em detrimento do tênis de trilha, é o fato de que você tem uma proteção de tornozelo. Mas aí vem para a bota mais interessante, né, que é a bota de trekking, que aí é como se fosse uma versão 2.0 dessa bota mais simples. A gente pode diferenciar o item 2 do item 3, do mais simples, mais barato, para um pouco mais caro, né, para um investimento um pouco mais interessante. Para que você usa? Trilha de vários dias, travessias, com terreno muito acidentado, muita pedra, Mata Atlântica, Amazônia, por exemplo, que é muito úmida. E aí, quais são as características? Cano alto também, com proteção de tornozelo, e muitas delas têm uns trenzinhos de proteção, inclusive, na bota para o tornozelo. É como se fosse mais rígido.
Então, é bem mais legal para fortalecer, para proteger o nosso tornozelo, né? Um solado bem resistente, tem umas, inclusive, a minha, por exemplo, é Goodyear, na parte de baixo, né? Usa a borracha da Goodyear, eles usam Michelin, tem várias marcas, North Face, Skechers, que está fazendo bastante bota de trilha agora, que está bem interessante. Enfim, sempre usam um solado bem resistente, muitas vezes com a marca de um borracheiro aí, né, como Goodyear, Firestone, Michelin. Vai lá, Kel, eu já estou atrasado, eu falo demais, desculpa, gente. Aí, beleza, quarto tipo, é bota de alta montanha. Talvez vocês ouçam isso, e é uma parada que a Letícia não trouxe, porque a gente não tem alta montanha no Brasil. A gente vê por aí no Instagram, no TikTok, alta montanha, alta montanha. Isso é 3.000, 4.000 para cima. Né? Aqui no Brasil a gente é para baixo. Tem a galera que escala em gelo, que faz alpinismo, tem uns terrenos extremos, Everest, terreno extremo e tudo mais. Essa botinha do Power Ranger a gente não precisa se preocupar, só coloquei aí para efeitos ilustrativos, tá? E parece realmente uma botinha Power Ranger, né? Toda coloridinha. E aí vamos para as duas finais, que são as minhas prediletas, tá? Que é a sandália de trilha, que são papetes com toda uma estrutura de bota. Então, a sola é de bota, né? Só que ela é aberta. É para trilha leve, travessia de rio, clima quente e tudo mais. Mas é bem legal, porque seu pé está livrão. Isso me leva à minha predileta, que é... Eu coloquei esse nome porque é um nome que está no mercado, tá? Mas é o calçado minimalista. É o que eu estou usando aqui agora, ó, por sinal. Eu amo isso, de paixão. É um solado muito fino, resistente, mas muito fino, que prende bem o seu pé, mas de forma muito interessante, assim, no sentido de você estar com o seu pé mais ou menos fixo, né, nessa plataforma fina. Indicado, claro, para trilha mais leve, caminhada curta e tudo mais, mas o que é bacana é que essa sandalinha vai fortalecendo o pé. Desde que eu comecei a usar ela, eu fui fortalecendo, meu pé está meio gigantesco agora, impressionante, assim, ele tá bombado, assim, parece um pé de Hobbit, sabe, do Senhor dos Anéis, fortão e tudo mais. Eu gosto muito, mas eu coloquei aí, eu uso para fazer umas trilhas maiores, eu só não uso quando tem mato alto ou é mata atlântica, porque é risco de animal peçonhento, né? Uso a bota nesse sentido, mas eu amo, quanto mais eu puder usar a papete, melhor, assim, tem sido uma experiência incrível que mudou a forma como eu conheço o meu corpo. Eu estou tocando o pé muito mais interessantemente no mundo, assim, sabe? Tá bem mais legal. Eu estou num projeto, inclusive, que é o mais primata, menos burocrata, né? Então, esse lance da sandália tem feito eu ter maior dimensão, maior noção do meu corpo. E aí, galera, o que eu trouxe aqui, não para vocês serem meio doido, meio hippie, que nem eu, mas, assim, esse tipo de sandália, esse tipo de papete é legal para trilhas que você tem que atravessar rios, né? Tem hoje em dia também umas sapatilhas que é super legal para esporte aquático, que é super bacana também. Eu vou fazer Monte Roraima. Monte Roraima a gente atravessa 2 rios, né? O Cuquenã e o Rio Tete. E esses 2 rios dependem da hora que você chega, depende do clima e tudo mais. Às vezes eles estão muito cheios, às vezes eles estão mais vazios, mas tem que atravessar o rio andando. Não dá para fazer de bota, né? Então é legal você ter uma papete, uma sandalinha para poder acompanhar. Tirar Havaianas da mochila, que é meio perigosa, porque não tem amarração nem nada, e colocar uma papete, uma coisa mais legal. E aí, enfim, quais são as considerações importantes, né? Outro quarteto fantástico. Eu gosto do número 4, tá? Ajuste. Então, certifique-se de que o calçado se ajusta bem ao seu pé, sem pontos de pressão. Não pode estar nem muito apertado, nem muito folgado. Mas, ao mesmo tempo, você não pode comprar exatamente do tamanho do seu pé, porque, numa atividade física, numa trilha, seu pé incha, né? Você está ali carregando peso, pisando em diferentes terrenos. Seu pé vai inchar. Então, não pode ser muito certinho. Tem que estar um pouquinho maior do que o pé. O ajuste é central, para cuidar do tornozelo e para cuidar do pé, né?
Quanta gente que não anda aí com bota apertada e a unha cai, por exemplo. Diz aí, Kel. Eu ia falar é que o nosso tempo está pertinho de acabar. Aí eu pedi para nesse finalzinho você dar uma corrida para a gente poder falar das novas expedições antes do pessoal. Eu vou botar meu tênis de trail running, tá? Vou correr agora. Então, assim, ajuste meia, cuidar do tipo de meia para prevenir bolha e tudo mais. Vestimenta, usar diferentes camadas, né? Então, não carregar coisas muito pesadas, uma blusa, moletom, mas sim diferentes camadas, né? Uma camada para cuidar da umidade, da temperatura, uma mais quente e uma jaqueta, né? Um anorak, um corta-vento. Né? Pensar nos materiais sintéticos, aqueles que secam mais rápido e, claro, ajuste no corpo. Manda aí, Kel, eu vou correr. Eu coloquei, essa lista vai ficar disponível para a turma, não vai? Então, depois vocês dão uma olhada. Que a gente manda. Boa. Depois vocês dão uma olhada. E, a depender, a gente vai focando no futuro, assim, em outros papos, né? Eu coloquei vestimenta, todas as camadas que são importantes, e aí o quarto, que é hidratação, né? Hidratação e alimentação. Tipo de hidratação, tipo de alimentação que eu tenho que levar, depender do tipo de trilha que eu vou fazer. Eu vou com a Viva Lá para o Monte Roraima. Não precisa levar comida. Viva Lá, Monte Roraima é hotel 5 estrelas. É impressionante. São 5 refeições por dia. Sem precisar levar nada. Você leva no máximo o seu choquito que você quer comer à noite, né? Mas não precisa levar comida. Então, aquele lance, leitura e sensibilidade para saber o que vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. E desculpa ter me atrasado, eu gosto desse assunto, gente. Se deixar, Imagina, é que a gente percebe, né, como que é rico o conteúdo, porque tem muita coisa que a gente pode aprender. Muita coisa. E vai muito também do tipo de trilha que a pessoa gosta de fazer, né? Se é uma pessoa que gosta de fazer trilha para cachoeira, tem um calçado, tem uma roupa. Se é uma pessoa que gosta de fazer montanha, um calçado, uma roupa, uma comida. Então, eu acho que a gente disponibilizar esse material para a galera é bom, porque aí ela vai na especificidade dela. Tipo, eu gosto desse tipo de... Faz aquela leitura, né, que você recomendou, e fala, eu gosto disso aqui, então esse aqui é a melhor roupa, esse aqui é o melhor calçado, a melhor mochila. Eu acho que vai super, né? Um guia completo, gente. A gente falou mini curso, mas eu acho que a gente foi muito mais do que mini aqui. A gente tá bem. A gente tá intermediário avançado já. Eu, pelo menos, que não sabia de quase nada, eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Agora a gente tá fechando, mas eu queria novamente agradecer a vocês todos que compareceram, ouviram, trocaram, perguntaram. Eu acho que quando a gente está junto, a gente aprende junto, né? Eu gosto de fazer as coisas em grupos por isso, porque a gente nunca só sente e escuta. Em grupo, todo mundo aprende junto. Eu acho que isso é muito rico. Eu queria que o Beto e a Lê falassem rapidamente sobre o lançamento das 2 novas expedições de aventura, que é o Monte Roraima e o Pico da Neblina. Tá lindo, eles que fizeram, tá? Eles foram o design dessas experiências, então acho que não tem ninguém melhor para poder falar o que são essas experiências, para vocês conhecerem melhor, né? Eu acho que a Fran, ela já sabe de algumas coisas, que ela tá muito empolgada ali, eu tô vendo. Eu vou passar o bastão primeiro para ler, falar sobre o Pico da Neblina. Beleza, obrigada, Kel. Vamos lá. Bom, gente, o Pico da Neblina é o maior pico do Brasil e fica lá na Amazônia. Fica mais especificamente na cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é da onde parte a nossa expedição. E nas próximas 2 semanas aí, acredito que a gente vai ter o lançamento de Yaripo, né? Como é chamado o Pico da Neblina na língua Yanomami. Então, muito importante, né, falar que, apesar da Kel ter falado, né, que a gente que organizou essas experiências, fez, toda essa experiência do Yaripo, ela é protagonizada pelo povo indígena Yanomami. Então, é uma característica muito legal dessa trilha, né, uma expedição que leva 11 dias no total, saindo de São Gabriel da Cachoeira, para chegar e voltar do Pico da Neblina. E todo esse tempo a gente é acompanhado pelos Yanomamis, né, então os Yanomamis que são os guias da trilha. E é muito legal, né, porque além, né, de
todo o esforço físico e toda a recompensa, né, de estar num lugar que é extremamente preservado e muito único, a gente tem também essa troca cultural com os Yanomami. Então, vai ser um roteiro super exclusivo, a gente tem, né, a anuência da FUNAI e autorização do ICMBio para estar lá no Pico da Neblina, junto com uma outra agência local, então, realmente é um roteiro bem exclusivo, são poucas pessoas que sobem o Pico da Neblina todo ano, né, e isso também torna ele muito especial, tá? É um desafio muito grande, então, para quem está começando aí, né, não é a primeira indicação, mas eu já deixo aí como um desafio para o pessoal ir se preparando e chegar até lá, né. Antes do Pico da Neblina, a gente tem outras expedições da Viva Lá que são muito legais para se fazer, né, tem a travessia dos Lençóis Maranhenses, tem a travessia lá na Serra do Cipó, que são travessias que já vão preparando o pessoal para subir o Pico da Neblina, né, é um desafio muito grande, mas também muito recompensador, e em breve a gente vai estar lançando aí todas as informações sobre o Pico da Neblina. Acho que é isso, Kel, você esqueceu alguma coisa? Não, tá ótimo, é isso mesmo. Pode ir, né? E eu vou falar rapidinho do Roraima, meu grande amor. Eu estou muito, 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 muito feliz com o lançamento do Roraima. A gente está já vendendo já há 3 semanas, está sendo um sucesso super legal. Eu agradeço a Fran, inclusive, por ter puxado essa fila, foi muito bonito, muito legal, muito impressionante. O Monte Roraima é um negócio à parte, gente, é diferente de absolutamente tudo que tem por aí. Eu tive o privilégio de subir umas montanhas, de pular umas pedras por aí, mas eu nunca estive num lugar, numa montanha, num pico, onde a vista não fosse a questão primária, né? O Monte Roraima é legal por isso, a vista é secundária, o que é mais interessante é o que está lá no topo. Pessoal, é uma rocha de quase 3 bilhões de anos de idade, é uma das rochas mais antigas do planeta Terra, e um cume, que é o cume mais extenso do planeta também. O cume do Monte Roraima tem 34 quilômetros quadrados, é um universo. Então, quando você chega lá no topo, você não terminou o rolê, o passeio, você apenas começou. O universo que você tem lá dentro é estrondoso. É impressionante, é ancestral, é um santuário, é um lugar muito abençoado, muito interessante, independentemente do que você acredita, da sua fé, enfim, é um lugar com muita, muita, muita força, muita natureza. É a terra do Macunaíma, do nosso Macunaíma, que o Mário de Andrade criou, e é um monumento para os indígenas do grupo Pemon, é um grupo étnico-linguístico chamado Pemon. Existe aí a turma brasileira, que são os indígenas Macuxi, e a turma da Venezuela e da Guiana, Taurepang, Alcarion, enfim. É uma grande imersão na cultura dos Taurepang, né? Eles acompanham também o processo todo, eles acompanham toda a vivência, toda a condução, eles ensinam, inclusive, não só ali as técnicas para você subir, etc., mas sobre a cosmologia deles, isso que é o mais bonito, né? E só para terminar, eu vou soltar um spoiler, eu não sei se eu posso, mas eu vou correr esse risco. Que é o seguinte, a gente já lançou o Monte Roraima, que é uma grande parceria, uma collab com a Roraima Adventures, que são os nossos irmãos, a galera mais poderosa de Roraima, impressionante como eles trabalham com afinco, com amor. E eles são os nossos parceiros e o Monte Roraima já está rolando. Mas em muito breve, 1 semana, 2 semanas no máximo, a gente vai lançar um roteiro exclusivo, muito especial, que é um roteiro para o Monte Roraima com TBC. Então, antes de subir o monte, a gente vai passar um tempinho com os indígenas numa aldeia chamada Paraitepui, é a aldeia Taurepang, na Venezuela, na Gran Sabana, com o Monte Roraima de fundo, Cuquenã de fundo
e um bate-papo com a galera, para a galera ensinar a gente a subir esse santuário. Então, vai ser um roteiro lindo de 12 dias, difícil também, assim como o que a Letícia colocou. O Monte Roraima é bem mais fácil do que o Pico da Neblina, mas também não é nenhum passeio no parque. E vamos lá, na Viva Lá a gente tem, os nossos parceiros também apresentam muitas coisas legais. Você tem Serra da Mantiqueira, você tem Paraty, Joatinga, Ilha Grande, Pati, dá para ir treinando e, enfim, se preparando aos poucos, como a Fran está fazendo. A Fran vai chegar monstruosa no final do ano nesse monte. Então, assim, é um lugar incrível que me transformou. Eu me transformei completamente depois que tomei banho naquela água, na Mãe das Águas. E é isso, eu quero que vocês vivam isso também. Eu tenho certeza que a gente consegue, eu e Lê, a gente bota muito amor, assim, no que a gente faz, né? Então, a gente quer que vocês sintam as coisas incríveis que a gente sentiu nesses lugares. Dê uma procurada aí que vai ser bacana. E 1 semana, 2 semanas tem o lançamento do Roraima Ancestral. E o Gu tá aqui. Ele vai falar pro chefe. Enfim, falei. Eu me responsabilizo. Você viu, né? Você viu só no final. Falou. Você viu que eu estava aqui. Para a galera que está começando ou que acha que o Monte Roraima, o Pico da Neblina ainda não é o momento, a gente tem mais expedições do nível fácil até o nível difícil. Inclusive, a gente tem um post lá no Instagram que mostra tudo isso que a Lê falou sobre elevação, os quilômetros, o estilo se é trekking, se é trilha, se é travessia. A gente tem essas informações no Instagram para vocês darem uma olhada do que a gente tem disponível. No nosso site também tem uma parte só de aventura para você dar uma olhada lá no que é o ideal para você. E é isso, gente. Quem quiser a apresentação depois, né, tanto do Beto quanto da Lê, pode chamar a gente ou no e-mail ou na nossa DM, que a gente conversa, faz essa entrega para vocês. Eu vou deixar aberto aqui uns minutinhos para ver se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, para a gente poder fechar. Alguém tem? Soraya, pode falar. Já tem data esse Roraima Ancestral? 16 de novembro. Ó. 16 de novembro a 28 de novembro. Gente, eu fiquei apaixonada, eu quero! Eu vou tentar ir, sim. Valeu, gente. Obrigada. Eu vou estar contigo na turma do fundão, Soraya. Ótimo, maravilha, obrigada. Valeu, viu? Gostei muito da palestra, vocês foram ótimos. Obrigada, gente. Tchau.